De sentar, irmãos. Irmãos, vamos abrir a Bíblia em João, capítulo 14, a partir do versículo 15. João 14, a partir do versículo 15. Diz assim a palavra de Deus: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: De onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse: Vou e volto para junto de vós. Se me amasses, alegrar-vos-ias de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos daqui. Irmãos, esse aqui é um daqueles discursos que o Senhor Jesus Cristo fez ali naquele momento da ceia. E o Evangelho de João, ele relata alguns discursos longos que ele faz nesse momento da ceia do Senhor. E aqui esse discurso ele tem um tom de despedida. Ele sabe que dia seguinte ele será traído, ele sabe que ele vai ser atacado, vai ser sacrificado finalmente numa cruz. Mas ele sabe também outras coisas. Ele sabe que haveria de ressuscitar. Ele já sabia que ele haveria de voltar. E ele já sabia também que ele estaria com o Pai. Essa despedida, né, é uma despedida que vai além daqueles momentos terríveis que ele passaria, né, mas ela é uma despedida que aponta já para a sua ascensão gloriosa aos céus. No seu ser entronizado nos céus, né, diante de Deus, como vemos lá em Apocalipse, capítulo 5. Quando nós olhamos para esse texto, nós devemos nos colocar no lugar dos discípulos ali e ver como que os discípulos deviam estar preocupados, porque até ali eles acompanharam o Senhor Jesus Cristo, eles estavam vendo milagres acontecerem, o Senhor Jesus Cristo os protegendo, os guardando muitas vezes, e fazendo com que os perseguidores se calassem diante dos argumentos mais impressionantes que o Senhor Jesus Cristo dava.
mas o Senhor Jesus está dizendo que não estaria mais com eles. A gente pode imaginar uma sensação de vazio, uma sensação de fraqueza nesse momento dos discípulos. Sensação que muitas vezes nós temos de estar sozinhos. Sensação muitas vezes que nós temos de perceber que, numa sensação muitas vezes egoísta mesmo da nossa parte, acharmos que estamos sozinhos e sentimos isso. É uma sensação muitas vezes real mesmo, no nosso coração, das nossas mentes. Mas o que vemos é o Senhor Jesus Cristo dizendo: não vos deixarei só. O senhor lembra, lá em 2011, né, quando as chuvas acabaram ali com a região serrana, aqui do Rio de Janeiro, teve um bombeiro, um cabo, né, Danilo dos Santos, ele estava de folga em sua casa em Nova Friburgo, e ao ver as águas subirem, as águas devastando tudo, né, ele teve duas opções: fugir para salvar sua própria vida ou permanecer ajudando os vizinhos. E Danilo resolveu ficar, né, e permanecer durante 18 horas ininterruptas. Ele coordenou o resgate de mais de 200 pessoas usando um megafone para orientar os moradores presos em casas alagadas. Quando questionado sobre por que não fugiu, ele disse: não podia abandonar quem confiava em mim. Um bombeiro não abandona o seu posto na hora do perigo. E aqui é que tem um ponto muito interessante. Aquele que sabia que era capaz de ajudar, resolveu não sair, para justamente apoiar aquelas pessoas. O Senhor Jesus Cristo, ele está se despedindo, mas ele tem essa certeza de que eles por si só não poderiam cuidar de si mesmos. E como nós somos dependentes, como nós somos frágeis, ele haveria de subir aos céus, mas ele não haveria de nos deixar só. E é interessante que, pelo poder do Espírito Santo, que ele haveria de enviar como Consolador, por meio dele, ele estaria conosco, e é essa a ideia. O Senhor Jesus Cristo, ele está dizendo aqui que não nos deixaria, e ele não nos deixou. Ele ainda está conosco. E como ele está conosco? Ele está conosco por meio da manifestação do Espírito Santo no nosso meio. Isso é muito importante. Jesus profere essas palavras na véspera de sua morte, no cenáculo, após a última ceia. Os discípulos estavam em pânico diante da iminente separação do Mestre. E aí nós vemos o Senhor Jesus Cristo dizendo: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ele não nos abandonou, essa é a mensagem. E é por isso que o Espírito Santo é tão importante, como a terceira pessoa da Trindade, Deus Todo-Poderoso, comunicando em nossos corações a presença de Cristo e a obra de Cristo em nossas vidas. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Outro Consolador. Que coisa impressionante, irmãos. Que outro Consolador, isso significa o quê? Em primeiro lugar, que o Espírito Santo, ele é um advogado, porque a palavra, o Consolador, significa Paráclito, né? A palavra grega, e ela tem etimologicamente significa aquele que anda ao seu lado. E essa palavra é utilizada para identificar os advogados, as pessoas que defendiam as outras pessoas.
Então é aquele que anda ao nosso lado, que está nos defendendo, que está nos representando, que está nos apoiando. Então a primeira lição que nós aprendemos aqui é que Jesus Cristo, ele se manifesta no nosso meio, ele está presente no nosso meio por meio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é um advogado semelhante a Cristo. Ele vai dizer, vos mando outro Consolador. O que está subentendido aqui? Que Jesus Cristo era Consolador, e agora ele haveria de mandar outro Consolador. Quantas vezes você aplicou essa palavra Consolador a Jesus? Jesus Cristo, ele era o Consolador, o Paráclito dos seus discípulos, daqueles que estavam com ele. Na oração sacerdotal de Jesus, o Senhor Jesus Cristo, ele demonstra essa função de advogado, que ele diz ao Pai, eu andei com eles, eu os protegi, eu os guardei até aqui. Essa oração é maravilhosa, mostra como que Jesus tinha essa função de nos guardar, de nos proteger ali, os discípulos. Mas ele sobe aos céus, e ele não nos deixa só. Na verdade, ele mesmo, ele se manifesta no nosso meio, por meio do Espírito Santo, que vai ser um advogado como ele é. E o Espírito Santo, ele nos defende. O Espírito Santo é o nosso advogado celestial, que nunca abandona a nossa causa, nunca se aposenta, nunca perde um caso, quando representa os filhos de Deus. Paulo, em Romanos, capítulo 8, o versículo 34, vai dizer, quem é que condena? Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu e antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, o Espírito Santo que opera a obra de Cristo em nossos corações, nos faz ter a certeza de que Cristo está ao nosso lado, nos defendendo, que Ele está diante do Pai. Sproul, ele vai dizer, um grande teólogo, o Espírito Santo não é simplesmente uma influência ou poder impessoal, ele é a terceira pessoa da Trindade que habita em nós como nosso Consolador permanente. Sua presença em nossas vidas é a garantia inquebrantável de que Deus nunca nos abandonará. Nós estaremos sempre com Deus conosco. Ele sempre andará ao nosso lado. John MacArthur, ele complementa a obra do Espírito Santo como nosso paráclito, como nosso advogado, significa que temos um advogado divino, 24 horas por dia, 7 dias por semana, defendendo a nossa causa diante do tribunal celestial. O advogado, ele nos defende diante de quê? De acusações. E quem é o acusador? O diabo. E o diabo nos acusa, e o diabo fica jogando os nossos erros diante de nós, dizendo que nós não somos dignos, que nós não podemos, que nós não falhamos, e de fato nós não somos dignos, nós não podemos e nós falhamos, mas nós temos a Jesus Cristo que nos substituiu, e nós não somos salvos por causa dos nossos méritos, mas por causa dos méritos de Jesus. O Espírito Santo coloca essa convicção da obra de Cristo, a obra perfeita de Cristo em nossos corações. E aí eu posso simplesmente resistir ao diabo, como diz a palavra. E ele foge. Por que ele foge? Porque ele vai ver que você é musculoso, que você é poderoso? Não, porque ele olha para o advogado que está do seu lado. Ele olha para o Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo, que comunica a obra de Cristo. É Cristo operando em nossas vidas por meio do Espírito. Nunca enfrentamos acusações sozinhos. Quando Satanás nos acusa, nós teremos sempre um advogado. Diz 1 João, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. O Espírito Santo, irmãos, intercede por nós.
como diz Paulo, né? E da mesma maneira também o Espírito ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, e o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Note que quando você começa a estudar a obra do Espírito Santo e a obra de Cristo que subiu aos céus e está sentado à direita do Pai intercedendo por nós, veja como é que as coisas meio que se confundem. Aí você pergunta, quem é o nosso advogado? É Jesus ou é o Espírito Santo? É os dois, porque a obra de Cristo é nos comunicada pela obra do Espírito. O Espírito Santo opera como advogado e quem nos livra por meio do Espírito Santo é o próprio Cristo. É algo miraculoso, é algo milagroso. Então, irmãos, o que nós devemos fazer? Devemos viver com confiança de que temos a representação divina permanente. Nas batalhas espirituais não lutamos sozinhos. Devemos orar, reconhecendo a presença do Espírito e confiar em sua intercessão constante por nós. Irmãos, essa primeira obra do Espírito Santo nos mostra que Jesus está conosco, que Jesus não nos abandonou. Por que Jesus não nos abandonou? Porque ele se manifesta por meio do Espírito Santo, que é um advogado semelhante a Cristo. Mas a segunda lição que nós aprendemos aqui é que Cristo não nos abandonou, porque por meio do Espírito Santo, o Espírito nos ensina os ensinamentos do próprio Cristo. Cristo nos ensina a sua palavra por meio do Espírito Santo. Então o Espírito Santo nos dá um ensino de Cristo. Então Cristo não nos abandona. Ele intercede por nós, e nós temos essa certeza por meio do Espírito Santo, e Jesus Cristo continua nos ensinando, e nós temos essa certeza por meio do Espírito Santo. Isso era uma convicção tão grande do povo reformado, que eles inseriram permanentemente a oração por iluminação na liturgia. Então, quando nós sabíamos que nós íamos aprender a palavra de Cristo, nós oramos por iluminação, para que o Espírito Santo ilumine os nossos corações, para compreendermos a sua palavra. Eu e você não estamos sozinhos, Jesus Cristo não nos abandonou, Ele enviou o seu Espírito, e pelo seu Espírito, o Jesus Cristo está conosco, não apenas nos defendendo, mas nos ensinando. Mas aquele Consolador, diz o Senhor, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Versículo 26 aí. O Espírito Santo é o nosso professor divino. Existem hinos nossos aí que falam sobre a obra do Espírito Santo de nos ensinar. Ele é o professor que nos ensina, ilumina e guia em toda a verdade. O capítulo 16 de João mesmo, o versículo 13, o Senhor Jesus Cristo continua: mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, veja, olha só a ordem das coisas. Quando o Senhor Jesus Cristo esteve nesse mundo, ele disse assim, as palavras que eu digo não são minhas, mas do Pai que me enviou. E o propósito de Cristo nesse mundo era a glória do Pai. Aí o Senhor Jesus Cristo foi glorificado, exaltado, e o Pai e o Filho enviam o Espírito Santo. E a obra do Espírito Santo é glorificar o Filho. E à medida que uma igreja ela é cheia do Espírito Santo, o culto ele é cristocêntrico. Ele é centrado na obra de Cristo. Uma igreja cheia do Espírito Santo glorifica Cristo. Obviamente adora o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade augusta, mas a obra do Espírito Santo é encher o nosso coração de amor a Cristo. Como?
nos defendendo como Cristo nos defendia e nos defende diante do Pai, e também nos ensinando a mensagem de Cristo, porque a palavra diz, o Senhor Jesus Cristo diz, que o Espírito Santo não está falando dele mesmo, mas está falando daquilo que Cristo pretende que nós aprendamos. Isso é maravilhoso. O N. Gruden, né, um teólogo reformado, ele vai dizer: o Espírito Santo é o autor da iluminação espiritual. Em sua obra, em nossos corações, as escrituras, sem sua obra, né, em nossos corações, as escrituras permaneceriam vazias, como se estivessem mortas, que na verdade os mortos somos nós, né? Mas permaneceriam como palavras mortas em uma página qualquer. É Ele quem torna a palavra de Deus viva e poderosa em nossa experiência. Ele nos ilumina, e aí os nossos olhos abrem, o nosso coração se abre para a verdade de Deus, e as coisas são e as nossas vidas são transformadas pela palavra. Nós dependemos da obra do Espírito Santo. O Espírito Santo não nos dá novas revelações além das Escrituras, mas Ele torna as Escrituras claras para nosso entendimento e aplicáveis à nossa situação específica. É por isso que nós dizemos muitas vezes que a palavra de Deus falou ao meu coração em certos momentos específicos, mas não é o mesmo texto, né, que a Nasa leu, que o Fábio leu, que a Maria Eduarda leu. Eles não leram o mesmo texto, mas falou de maneira diferente a cada coração. Obra do Espírito Santo aplicando a sua palavra. A Bíblia, a palavra viva, é viva e eficaz, a nossa única regra de fé e prática. O Espírito Santo opera pela palavra e com a palavra, Ele nos nutre pela palavra. E é por isso que nós não cremos em outras revelações. É por isso que nós não cremos na cátedra dos bispos da Igreja Católica, que dizem que a Bíblia está submissa à Igreja. A Igreja é que está submissa à palavra de Deus. Nós não cremos nas revelações de apóstolos neopentecostais que estão por aí, toda hora dizendo uma doutrina nova, uma doutrina louca, uma atrás da outra. Nós não cremos nisso, nós não podemos crer nisso, porque a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo vai dizer, se mesmo um anjo disser e ensinar coisas diferentes do que eu vos ensinei, seja anátema. Anátema é maldito. O Espírito Santo, ele opera por meio da palavra. Então, se alguém vai dizer na televisão, nessas igrejas por aí, que o Espírito Santo revelou algo diferente do que está na palavra, ele é um mentiroso. Porque a variação do Espírito Santo é aplicar a palavra nos mais diversos contextos. A palavra, no meio da pessoa que está abalada, entristecida, vai trazer ânimo. A palavra, no meio das pessoas que são arrogantes e orgulhosas, vai trazer humildade. A palavra levanta uns e a palavra derruba outros, mas é sempre a mesma palavra. Porque o Espírito Santo opera por meio da palavra. Por meio do Espírito Santo, nós temos acesso aí à sabedoria divina para as nossas decisões diárias. E a palavra de Deus diz em Tiago, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não censura, nem não lhes impropera em nada, né? Ser-lhe-á dada. Peça sabedoria. O Espírito Santo torna a Bíblia aos nossos olhos. A gente olhava para a Bíblia e via aquilo um livro antigo, via aquilo algo sem significado para a gente. Era assim para mim. Aí um dia fui namorar umas e outras. O primeiro presente que ela me deu foi o quê? Uma Bíblia, né? E aí aquilo foi, né? A leitura da Bíblia, o ensino da palavra de Deus, aquilo foi mudando a minha vida. E o Espírito Santo começou a abrir os meus olhos para algo que, aquilo que era comum para mim, se tornou relevante.
se tornou importante. Veja, as palavras eram as mesmas, não mudou as palavras, mas de repente os meus olhos foram abertos, as escamas caíram, porque o Espírito Santo abriu a minha mente, abriu o meu coração, que como pecador que sou, vive querendo fechar, vive querendo, né? Mas o Espírito Santo vai lá, acorda aí, né? Então, a ideia é que nós possamos aprender. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar na revista e corrigida, né? Para redarguir, para corrigir, para instruir na justiça. Irmãos, nós devemos abordar o estudo bíblico com oração. Sempre que você for estudar a palavra, ore, porque a compreensão da palavra não depende tão somente da sua intelectualidade. Os maiores intelectuais do mundo muitas vezes são cegos para o que está escrito na palavra de Deus. Não conseguem compreender. E é por isso que o Espírito Santo precisa nos iluminar. Ore ao Senhor, peça a iluminação do Espírito. Precisamos criar momentos de silêncio para ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito, suavemente em nossos corações por meio da palavra. Devemos buscar sua orientação antes de tomar decisões importantes, e o Espírito Santo vai nos falar pela palavra, para que nós tomemos as decisões que são importantes. E aí, nós aprendemos que o Espírito Santo, ele é um advogado como Cristo, que o Espírito Santo, ele nos ensina a palavra de Cristo, e que o Espírito Santo também, como terceiro ponto aqui, ele nos dá a paz de Cristo. Cristo subiu aos céus. Então, como é que nós vamos sentir a paz de Cristo? Cristo se faz presente em nossos corações por meio do Espírito Santo, derramando a sua paz. O Senhor Jesus Cristo diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Versículo 27. A paz do Espírito Santo é diferente da paz que o mundo oferece. Não é a ausência de problemas, mas a presença de Cristo em meio aos problemas. Nós aprendemos um pouco disso no sermão da manhã, pelo reverendo Daniel. Nós estamos nesse mundo, como cristãos, nós estamos aí para passar, a expressão dele, pelas intempéries da vida. Né? A chuva cai no seu quintal, cai no quintal do não crente, o fogo queima a casa do não crente, queima a sua também. O assaltante, ele não vê, se bem que alguns vê, né, a sua religião, né? Mas o assaltante não quer saber, ele simplesmente te rouba. E muitos aqui já foram assaltados. Não importa. Não é igual um conhecido, um sargento que eu conheci, que estava jogando futebol, né? Aí o tempo estava assim, tinha chovido, tinha umas poças, estava cheio de mosquito no final da tarde, e os mosquitos mordendo. Aí ele, mosquito, eu sou de Jesus. Como se ele não pudesse ser mordido por mosquito, porque era de Jesus. Então, nós não estamos isentos dos problemas, mas nós enfrentamos os problemas com Cristo nos nossos corações. Nós enfrentamos os problemas com a paz que excede todo entendimento. Como diz Filipenses, capítulo 4, versículo 7, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A paz de Cristo não é a paz da ausência de tempestade, mas a paz da presença de Cristo na tempestade. É uma paz que pode coexistir com lágrimas, dor e até mesmo terror, porque está fundamentada não nas circunstâncias, mas no caráter imutável de Deus. Quando nós olhamos sobre essa paz, irmãos, o Senhor Jesus Cristo vai dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graças.
Romanos também vai dizer: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você crê nisso? Você crê que Deus opera, que Deus age? Que o Espírito Santo pode derramar essa paz e que você pode enfrentar as dificuldades com uma grande luta, mas com muita paz dentro do coração? Teve uma enfermeira, ela, no tempo da Covid, ela viu muita gente morrer. E ela viu uma amiga querida morrer. E ela disse: eu fiquei arrasada, mas ao mesmo tempo eu consegui enfrentar aquele momento tão difícil, porque uma paz inexplicável invadia o meu coração. Era a paz que ela sentia, que fazia com que ela não desistisse, mesmo em meio àquele cenário triste que ela estava passando. Mesmo em meio à dor, mesmo em meio à tristeza, mesmo em meio ao luto, eu e você podemos ter paz, porque o Espírito Santo habita no seu coração, e Ele pode derramar esse amor de Cristo, essa paz de Cristo, que excede todo entendimento. Ore ao Senhor, peça essa paz a Ele, peça essa paz de Cristo ao seu coração. Então, irmãos, hoje nós descobrimos que Jesus Cristo cumpriu a sua promessa de não nos deixar só. Não, Ele não nos deixou órfãos. Ele nos deu o Espírito Santo como nosso advogado permanente, que nunca abandona a nossa causa. Comunica a presença de Cristo em nossos corações. Ele é o nosso mestre divino, que nos ensina e guia através das Escrituras. É a nossa fonte inesgotável de paz que transcende as circunstâncias. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Essa não é apenas uma promessa histórica, mas é uma realidade presente através do Consolador, do Paráclito, nosso Paráclito, aquele que anda junto conosco, o Espírito Santo, que habita em nós. Amém? Vamos orar ao Senhor, que Deus esteja nos abençoando. Queria pedir que a Marinásia orasse, né? E queria também pedir ao seu Joel que nos elevasse a Deus numa oração. Então a Marinásia e o seu Joel vão orar ao Senhor.